Estamos de volta e o assunto agora é em cima dos tatames. Quantas lutas aprendemos em 2014, né? Um time de campeões invadiu o Esporte Total para apresentar o kickboxing. Força! Isso! Eu, que não sou boba nem nada, vim aprender com os melhores. O Top Team Isaac Fernandes é hoje a equipe mais premiada do Brasil, né? Perfeito, Amanda. A Top Team Isaac Fernandes hoje é uma das principais equipes do país e do mundo. Nós conquistamos todos os títulos brasileiros, sul-americanos e pan-americanos nos últimos 14 anos. E como é que começou a sua história com kickboxing? Eu comecei no Rio de Janeiro, treinava taekwondo, e houve uma mudança no taekwondo, se transformando em esporte olímpico. E eu gostava muito do confronto, né, da luta mesmo, aquela coisa bem aguerrida. E eu tive o prazer de ver um desafio de Batarelli, Sérgio Batarelli na época, contra o Paulo Zorello na televisão. E um desafiando o outro, e eu comecei a olhar aquilo e me apaixonei do nada pelo kickbox. Fui em busca, iniciei o treinamento no kickbox em 84, que na época era chamado de Karatê Full Contact, né? Ele sofreu algumas mudanças até o kickboxing que a gente conhece hoje. Perfeito. Foi criado na década de 70, o kickboxing é considerado um dos esportes do século 21, tá? E é a única modalidade de luta criada do homem para o homem. Ela não imita o animal, ela não imita nada. O kickboxing é o boxe inglês com mesclas de várias outras modalidades, como o taekwondo, kung fu, karatê, o muay thai. Então, dentro do kickboxing nada mais é do que uma nomenclatura para 8 modalidades de luta. É uma arte completa. É o primeiro MMA do mundo, é o kickboxing. Ela é completa. E é a principal base hoje do MMA, do antigo Vale Tudo, hoje é o kickboxing. Isso, velocidade. Trabalha a perna com extensor, perna com extensor. Isso, garoto. Vambora, chuta, firme, isso. Força. Isso. Solta a perna. Vambora. A sua história com a luta vem antes do kickboxing, né? Antes até do taekwondo? Eu comecei assim, em 78 eu era uma criança e eu estava do lado da minha casa tinha um terreno e eu todo dia via um rapaz chutando, não sabia o que era, e era um manel, era um vizinho, e ele treinava taekwondo no Rio de Janeiro, e eu sentava e ficava assistindo. Então ele de repente me chamou para treinar o taekwondo, e eu iniciei. Depois eu fui morar na casa da minha irmã no Rio um período, e lá eu comecei a treinar com o meu mestre, aonde eu culminei em morar durante 4 anos, um período de 4 anos na casa dele, né, que é um coreano, foi um pai para mim, e ali eu iniciei e continuei até hoje, já faz 35 anos que eu estou na arte marcial. E como é que começou essa comunicação com o coreano? Ele falava português ou você teve que aprender coreano? No começo, eram os dois, né, eu passava uma palavra para ele, ele passava outra para mim. Eles tinham vindo, né, coreano, da Coreia, não sabia nada do português mesmo, e era muito engraçado, porque eles falavam com aquele jeito assim, olha, nós temos que fazer isso, né? E eu achava aquilo muito engraçado, e a gente zoava muito ele, tinha alunos que ensinavam ele, mandava ele xingar falando aquela palavra bonita, ele falava, e aquela voz que parecia uma criança, né, aprendendo a falar, imitando, e era super engraçado. Mas era uma pessoa muito culta, muito inteligente, não só no lado da arte marcial, como no pessoal. E eu agradeço ele até hoje por tudo que ele fez na minha vida, né? O meu mestre hoje não se encontra mais vivo, mas eu tenho praticamente uma vida, eu tive uma vida como o Daniel San Sou Miyagi, eu posso dizer assim. Socando, firme, respiração, salta a mão, vambora, força, isso, garoto, cruzadinho, trocou, cruzado, firme. Todas essas feras treinam aqui, na nossa cidade, mas os grandes atletas de hoje não param por aí.
Você vai conhecer agora o mestre José Carlos e o Taekwondo. Mestre, eu queria que você começasse me explicando o porquê do cumprimento assim. Por que a gente se cumprimenta dessa maneira? Na década de 40 até 45, na Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a Coreia. E devido a essa invasão, o Taekwondo foi proibido. Que o Taekwondo é como na Coreia como é o nosso futebol aqui, né? O esporte do país. Tanto é que nas Olimpíadas de Seul 88, o esporte que entrou foi o Taekwondo. Então, lá foi criado esse cumprimento para você se identificar. Porque como eles não podiam praticar em público, eles faziam isso escondido, clandestinamente. Então, para eles saberem quem eram, quando eles cumprimentavam e o outro colocava a mão, eles sabiam que era praticante. Era onde eles poderiam conversar e falar sobre técnica da modalidade. Eles não poderiam cumprimentar qualquer um. Eles se achavam assim, eles se encontravam assim. Eles acabavam se achando quem eram os praticantes. E virou isso um hábito nosso de a gente se cumprimentar fazendo esse gesto de colocar a mão embaixo do cotovelo, identificando assim. E, por incrível que pareça, eu tive em Brasília para um seminário e quando eu cheguei no hotel, que não tinha nada a ver, né, com a minha modalidade, e eu já com esse hábito de cumprimentar, fui cumprimentar o palestrante e ele, por coincidência, ele fez. Da mesma Aí maneira. fomos descobrir que ele era faixa preta e ele descobriu que eu era mestre e criamos uma relação que hoje, até hoje, a gente trocamos e-mails, de vez em quando se falamos por telefone. Então a gente se descobre mesmo, é bem legal isso. Como era uma arte marcial e, infelizmente, algumas pessoas eles não têm aquela vontade de estar legalizado, Campos nunca houve assim, diploma, os caras se formavam preta, mas você sabia, mas o Estado, o Brasil não sabia que ele era preto, porque não existia registro. E eu comecei a lutar por isso. Não existia o reconhecimento? O reconhecimento oficial, que era obrigatório. Se você praticasse para competir, você ia lá e se registrava, mas a maioria não fazia. Quando foi em 2002, eu comecei a legalizar o pessoal aqui em Campos. Tirava os documentos de todo mundo para dar uma legalidade, que eu acho muito importante. Porque uma hora você me encontra em um ônibus e fala assim, eu sou praticante de taekwondo. Eu falo, eu também. Aí você fala assim, mas você que dá? Aí eu falo assim, eu sou quinto. Aí você vira assim, mas você me prova como? Como que eu vou te provar? Então eu não, tenho a minha carteira da Confederação Brasileira, da Federação do Estado e da União Norte-Noroeste, provando que eu sou quinto dan. Tem meu registro no CUQION, provando que eu sou quinto dan. Então um documento essencial. Eu sou contra. É uma identidade do esporte. Do esporte. A ilegalidade, eu sou contra. Porque qualquer pessoa pode botar uma faixa preta na cintura. Verdade. Ele bota, quem vai dizer que você não é? Você bota uma faixa hoje. Você chega numa escola e fala assim, não, sou professora de taekwondo, quero dar aula. É verdade. A obrigação da escola é falar assim, cadê seu documento? Você tem que, até porque para você dar aula, você tem que estar preparado para dar aula. Você tem que saber não só a parte técnica, mas uma história para contar. Então, o que acontece? A partir daí, a gente legalizamos todo mundo e tivemos a ideia de fazer a Associação Campista. Em 2005, nós criamos a Associação Campista, eu, o professor Heraldo Júnior, né, e mais algumas faixas pretas. Em 2010, cidades vizinhas começaram a se interessar e nos chamaram para uma reunião e queriam entrar. Mas como eu entro em Cardoso Moreira, com uma associação campista, foi onde nós decidimos criar a União Norte-Noroeste Fluminense de Taekwondo. Hoje, que engloba toda a região. Norte e Noroeste. Então hoje nós estamos presentes em 18 cidades, são 128 faixas pretas inscritos, mais de 1.000 alunos inscritos com carteira, certificado de exame, toda a legalidade que é dada. Hoje o nosso presidente é o mestre Edenilson Chagas, que está aqui presente, que é da cidade de Macaé, porque eu hoje sou vice-presidente da Federação do Estado, tá? Sou o primeiro na região a conseguir esse status de ser um diretor a nível estadual, que na verdade não aconteceria também se eu não tivesse o meu grupo, se eu não tivesse a parceria do meu pessoal. Essa parceria ela é muito importante porque é onde você acaba tendo um grupo forte. Hoje nós temos funcionando pela prefeitura 5 núcleos que a gente tem parcerias.
Nossa, então o julgamento é preciso, É preciso. não existe contestação. Não existe contestação. A contestação, até para dar muita dinâmica aos combates, às lutas, a contestação é feita através de um cartão. Né? Aí pode ser considerado na cabeça, que também já está sendo utilizado, ainda não foi homologado, não está valendo para mundial, mas está sendo testado em campeonatos europeus, no Brasil ainda não chegou, é o capacete eletrônico, onde ele também acusa agora e não é mais usado, porque na cabeça é o árbitro que dá. Então hoje existe a contestação da seguinte forma: se o técnico achou que o chute entrou na cabeça e não foi dado ponto, ele levanta o cartão, para-se a luta, o árbitro vem, põe o cartão dele, vai à mesa. Hoje existe várias câmeras nas lutas, são 3 câmeras. Então, além do colete eletrônico, existe o auxílio das câmeras? Das câmeras, tem que ter, para julgar. E esse ano ainda teve uma mudança que eu considerei muito positiva, que antigamente quem via o vídeo replay era só o árbitro. Então ele também decidia. E muitas das vezes ele também não decidia justamente. Hoje não. Existe um telão onde todos podem ver o que ele está vendo. Até que eu luto direitinho, né? E para provar isso, agora a gente vai conferir o judô. Quando foi que o judô chegou aqui no Brasil? O judô chegou em 1913. E a primeira apresentação veio em Porto Alegre, depois foi para São Paulo, depois foi para o Rio de Janeiro. E como é que ele se espalhou pelo Brasil inteiro? Ele foi se espalhando através do Conde Koma. O Conde Koma fez as suas demonstrações, depois alunos de Jigoro Kano vieram para o Brasil. A migração japonesa também, naquela época, foi muito grande. E assim o judô foi sendo difundido aos poucos no Brasil e hoje está pelo mundo. Viu, você que estava falando que quer trabalhar em televisão? Não é mole não. Não basta ser apresentadora, tem que suar a camisa, tem que suar o kimono, na verdade, né? Sensei, eu queria saber de você, como é que surgiu a associação? De onde surgiu a ideia de montar a associação? A associação nasceu em 2011, tendo em vista que nós trabalhávamos em uma outra agremiação e essa agremiação acabou com a equipe de competição. E nós já havíamos e tínhamos um projeto em andamento e nós não poderíamos terminar com esse projeto. Então, alguns pais de alunos daquela época se reuniram e criaram a associação. Né? A Associação Desportiva Fernando de Leandro foi uma homenagem que eu fiz ao meu pai e minha mãe, né, juntando o sobrenome dos dois. E desde 2011, com muita luta, com muita dificuldade, a gente vem galgando alguns títulos, algumas vitórias, algumas derrotas também. E ela surgiu assim, com o projeto Fênix de alto rendimento, que é um projeto para profissionalizar o treinamento de judô. Né? Eu já tenho um bom tempo de judô e logo após que eu acabei a faculdade de educação física, eu visualizei que o treinamento poderia ser profissionalizado. E até então, naquela época, não era, pelo menos na nossa cidade, não era profissionalizado. Era simplesmente um treinamento repetitivo. E nós agregamos profissionais de algumas áreas da saúde e nós já estamos com outro projeto chamado Projeto Fênix, transformando através do esporte, que já é mais para adolescente, a criança e o pessoal miúdo. E a associação nasceu assim, nasceu com esse sonho de colocar também o judô de campos naquela época, novamente no pódio do esporte estadual. Campos sempre foi um celeiro de grandes atletas, só que ficou um vazio, uma lacuna, e eu falei, poxa, a gente tem que voltar, nós teríamos que voltar a fazer aquilo, e um dos objetivos também foi esse. E você vem conseguindo fazer isso com a associação? Com a associação só não, com o grupo, porque a associação não é só eu. A associação é esse grupo que está aí, é um grupo que mais gente que hoje não pôde estar aqui. Eu nunca falo que a associação sou eu, não. A associação é um grupo que está atrás de mim.
nós temos os nossos diretores, os nossos auxiliares, os nossos atletas, porque a associação não faz sucesso, não é sucesso se não tiver nossos atletas. E eu sempre falo que nossa associação não é simplesmente uma associação, é uma família, onde a gente briga um com o outro, onde a gente tem aquelas confusões como numa família normal tem, mas todo mundo se ama. Às vezes se ama até meio estranhamente, querendo, né, cravar o outro lá fora e tal. Mas o sucesso da associação é o respeito, é a vontade, é o foco que a gente tem e o amor com que eu faço o que eu faço. E o resultado do seu amor ao esporte, do seu trabalho, são essas histórias que a gente vai conhecer aqui agora. Eu comecei a fazer judô com 4 anos por influência do meu irmão, porque ele treinava. E uma das principais coisas que eu aprendi era que tinha que sempre respeitar o próximo, o mais velho. Eu comecei no judô com 3 anos de idade, estava tendo na escola onde eu estudava, e eu era muito agitado quando pequeno. Cheguei um dia para o sensei e perguntei para ele o que era necessário para eu fazer judô. Ele falou assim, olha, disposição, disciplina e um kimono. Eu comecei a fazer judô por influência do meu pai, que é professor. Parei aos 5, 6 anos e agora eu estou retornando. Mais que especial o Esporte Total de hoje, né? Mas tudo que é bom. Eu vou ficando por aqui. Você continua nos acompanhando pela nossa página ou manda um e-mail pra gente, esportetotal@terceiraviatv.com.br. Até a próxima.